Boa noite. Veja no Brasil TV desta quinta-feira, dia 30 de setembro. Uma mulher ameaçada pelo companheiro pede uma pizza na polícia do Distrito Federal para escapar das agressões. A Amazônia perde, em 36 anos, uma área de vegetação equivalente ao território do Chile. O aumento do trabalho informal ajuda a diminuir o desemprego no Brasil no trimestre encerrado em julho. E ainda o comércio se prepara para a venda de brinquedos para o Dia das Crianças. É agora no Brasil TV. Uma mulher vítima de violência doméstica em Brasília fingiu que estava ligando para uma pizzaria, mas pediu socorro à polícia. O agressor foi preso em flagrante. Polícia Militar Emergência. Polícia Militar Emergência. Me passa o endereço, senhora. Casa Branca, né? O pedido de socorro à Polícia Militar foi feito depois de dias de ameaças. Tudo começou no último domingo, depois de uma discussão do casal em casa, na QNP 28 de Ceilândia. Primeiro, uma puxada de cabelo. Depois, tapas e várias agressões verbais. Esse foi o relato da mulher de 39 anos para a Polícia Civil. Nesse dia, a vítima ainda não tinha procurado a delegacia. Mas na terça-feira, a situação se agravou. A vítima contou à polícia que o homem pegou uma faca na cozinha e fez ameaças, dizendo que iria matá-la. No desespero, a mulher pegou o telefone e ligou escondido para a Polícia Militar, no 190. Para não chamar a atenção do agressor, ela fingiu que queria pedir uma pizza. O policial militar que atendeu a ligação entendeu o recado. Era um pedido de socorro e mandou uma equipe até a casa para ver o que estava acontecendo. Chegando lá, o homem foi encontrado com a faca. E o irmão da vítima, que mora ao lado, confirmou que ela estava sendo ameaçada. O homem foi preso em flagrante e levado para a delegacia da mulher de Ceilândia. Conversando com essa senhora, tive a informação de que ela estava sendo ameaçada com uma faca pelo marido, o qual amolava a faca em sua frente, tendo conhecimento de que no passado a mãe dessa senhora havia sido vítima do esposo, através de faca da mesma forma. Por ter sido preso em flagrante, ele foi autuado pela ameaça que ele praticou contra ela, ameaça que ele praticou no dia, sendo que os crimes anteriores de violência doméstica, que resultou nas lesões corporais, bem como o crime de injúria, serão apurados e o indivíduo será responsabilizado penalmente por tais fatos. Em março deste ano, outra mulher aqui no DF pediu ajuda, entregando um bilhete em uma agência bancária de Sobradinho. O funcionário acionou a polícia, que encaminhou a vítima para uma casa-abrigo. Em casos assim, essa especialista explica o que a vítima deve fazer. Deixe um vizinho alerta, um amigo, um parente, que se você não puder fazer uma ligação para o 180, que é o Central de Atendimento a Mulheres, você mande uma mensagem para essas pessoas e elas possam chamar a polícia por você. No litoral paulista, a Polícia Militar fez uma operação para tentar encontrar os criminosos que assaltaram e mataram um turista de Minas Gerais na Praia da Enseada, que fica em Guarujá. 40 viaturas, 120 policiais da Força Tática de Guarujá e de Santos, do BAEP, o Batalhão de Ações Especiais, além do apoio do helicóptero Águia. As equipes entraram em diversas comunidades de Guarujá em busca de suspeitos. Os policiais percorreram vielas e becos. Nesse trecho, onde havia um sofá bloqueando a passagem de carros, eles pararam. Mas nada foi encontrado. Era uma operação prevista, mas ela foi acelerada e modificada por conta desse crime. O trabalho da Polícia Militar é uma ação conjunta com a Polícia Civil, que investiga o latrocínio dessa terça-feira a 100 metros da Praia da Enseada. O turista Marcos José de Noronha foi morto com um tiro no peito. Imagens de monitoramento registraram a ação dos criminosos. A vítima voltava da praia com a mulher. Perto do hotel onde estava hospedado, o casal foi abordado por 2 homens numa moto. Eles roubaram dinheiro, cartões de banco, celulares, 2 correntinhas e uma pulseira de ouro. Marcos chegou a ir atrás dos criminosos e foi baleado. Levado para a UPA, ele não resistiu. A mulher dele não se feriu. Na manhã dessa quarta-feira, amigos e parentes se encontraram com ela no hotel. Muito abalada, não quis gravar entrevista. A mulher de Marcos já foi ouvida pelo delegado responsável pelas investigações.
Ela viu vários álbuns com fotos de criminosos, mas não soube identificar os suspeitos do crime. Ela também contou que era a primeira vez que visitava a cidade de Guarujá com o marido e estava hospedada com ele desde segunda-feira. Agora, as imagens dos circuitos de segurança serão analisadas pela polícia. Em menos de 2 meses, esse é o segundo caso de latrocínio em Guarujá. No final de julho, o médico infectologista Rodolfo Henrique Postigo Castro, de Tatuí, interior de São Paulo, foi morto no pier do Perequê, quando passeava com a família. A polícia conseguiu identificar a moto usada pelos criminosos e, durante as investigações, prendeu os 2 suspeitos do crime. O menor se apresentou na delegacia de Guarulhos e foi trazido para o Guarujá. O maior foi preso na comunidade conhecida como Areião. Os 2 foram reconhecidos pela família. A empresa Global Gestão em Saúde foi alvo de uma operação da Polícia Federal hoje em Barueri, que fica na Grande São Paulo, suspeita de participação no esquema de lavagem de dinheiro e corrupção de agentes públicos em troca de apoio em contratos com o governo federal. Um dos donos da Global também é dono da Precisa Medicamentos, empresa investigada pela CPI da Covid por suspeita de envolvimento em negociações irregulares para a compra da vacina indiana Covaxin. Carros da Polícia Federal e da Receita Federal chegaram bem cedo à sede da Global Gestão em Saúde, que fica numa área nobre da cidade de Barueri, na Grande São Paulo. Os agentes cumpriram 8 mandados de busca e apreensão na cidade e em outros 5 municípios da região. Uma parte da operação foi realizada em Passos, no sul de Minas Gerais, onde moraria o suposto operador do esquema, mas os policiais encontraram a casa vazia. Buscas também foram realizadas em residências e escritórios na Grande São Paulo, atrás de documentos e computadores que podem ajudar as investigações sobre a suspeita de que a Global usava um grupo de empresas do setor de medicamentos para simular operações comerciais e financeiras com a finalidade de desviar dinheiro para empresas de fachada. O objetivo do esquema, segundo a polícia, era gerar fundos para serem utilizados como propina no pagamento de agentes políticos em troca de favorecimento na contratação das empresas por estatais. Entre os investigados está o empresário Francisco Maximiano, um dos donos da Global, que também responde pela Precisa Medicamentos. No mês passado, ele prestou depoimento à CPI da Covid sobre suposta atuação da Precisa como intermediária entre a Bharat Biotech e o Ministério da Saúde na negociação irregular de 20 milhões de doses da vacina Covaxin. Maximiano não respondeu a maioria das perguntas feitas pelos senadores que integram a CPI, respaldado por um habeas corpus. A ação de hoje foi a 14ª fase da Operação Descarte, que começou em 2018 e partiu da delação premiada do doleiro Alberto Youssef na Lava Jato. Desde então, diversas empresas entraram na mira da Polícia Federal, Receita Federal e Ministério Público, suspeitas de distribuir propinas a agentes públicos em troca de vários tipos de vantagens junto a governos estaduais e federal. Se confirmadas as investigações, os suspeitos alvos da operação de hoje podem responder pelos crimes de associação criminosa, corrupção ativa e passiva, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e operação de instituição financeira sem autorização. Em nota, a defesa da Global Gestão em Saúde chamou de surreal a repetição de busca e apreensão pela 3ª vez em 13 dias na empresa, atrás de documentos sobre o que delatores disseram que teria acontecido 7 anos atrás. A nota diz ainda que não há qualquer contemporaneidade ou elemento mínimo para justificar essa operação. Pelo menos 11 cidades que ficam na região metropolitana de Belo Horizonte não registraram mortes por Covid essa semana. Os especialistas acreditam que essa marca está diretamente relacionada ao avanço da vacinação no estado. O levantamento feito com as secretarias municipais de saúde revelam que, finalmente, alguns municípios estão alcançando um dado sonhado desde que a pandemia começou: 0 morte pela doença. Itaguara está há mais tempo na lista, quase 2 meses, ou 56 dias, sem registrar nenhum óbito por Covid. Ribeirão das Neves não tem registros desde 21 de agosto. Em Caeté, ninguém morre por coronavírus desde o dia 23 do mês passado. Ibirité também não perde moradores para a Covid-19 há mais de um mês. Na região metropolitana, outros municípios também estão seguindo a mesma tendência,
Matosinhos está há 29 dias sem registrar mortes por Covid. Já em São Joaquim de Bicas, Raposos e Pedro Leopoldo, ninguém morre pela doença há pelo menos 20 dias. Em Sabará, Brumadinho e Vespasiano, nenhuma morte foi confirmada na última semana. O infectologista Leandro Cury explica que esses dados são resultados da vacinação. Os números caindo na região metropolitana de Belo Horizonte estão mostrando uma tendência que, na verdade, é mundial. A vacinação, a imunização vai sendo ampliada, as pessoas estão ficando protegidas e aí o número de casos de Covid está diminuindo. Não só o número de transmissão, mas o número de internações e o número de óbito. E a gente está observando isso com os números. Então, contra dados científicos e numéricos, não há argumentos. Só na região central de Minas Gerais, mais de 4 milhões de pessoas receberam pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Um estudo da ONG MapBiomas, divulgado hoje, diz que a Amazônia perdeu em pouco mais de 3 décadas uma área de vegetação equivalente ao território do Chile. Os dados chamam a atenção sobre os impactos da ação humana na Amazônia. O MapBiomas analisou imagens de satélite dos últimos 36 anos. Nesse período, a perda de cobertura vegetal na região equivale a uma área do tamanho do Chile. O estudo foi coordenado por organizações da sociedade civil que atuam em 6 países amazônicos, além de universidades e empresas de tecnologia. Em 3 décadas, o percentual de destruição quase triplicou. Saiu de 6% em 1985 para 15% no ano passado. As informações ajudam a entender como os recursos naturais vêm sendo usados na Amazônia e quais os impactos sobre as mudanças climáticas. Especialistas defendem que é preciso retomar a política de combate ao desmatamento para que a degradação da floresta não atinja patamares irreversíveis, o que pode ocorrer ainda nesta década. Gustavo Ferreira para o Brasil TV. Em nota, o Ministério do Meio Ambiente diz que o governo está cumprindo o compromisso internacional anunciado na cúpula de líderes sobre o clima em abril deste ano, fortaleceu as ações de fiscalização e controle e dobrou os recursos para órgãos de fiscalização ambiental, totalizando cerca de R$500 bilhão para ações de combate e controle, que contratou mais de 3 mil brigadistas temporários, além de reforço de 700 homens da Força Nacional em operação na Amazônia Legal, contratação de aviões bombeiros, helicópteros, compra de caminhões-pipa e tratores. Além disso, suspendeu o uso do fogo para práticas agropastoris em todo o território nacional entre julho e outubro, e que tem quase 6 mil homens trabalhando na prevenção e combate a incêndios na Amazônia, Cerrado e Pantanal, através do Plano Estratégico de Atuação Integrada. Mas em várias regiões do Brasil, o que a gente vê são bombeiros e brigadistas se esforçando no combate ao fogo que tem destruído áreas de matas e florestas. No estado do Mato Grosso do Sul, por exemplo, os incêndios continuam se espalhando no bioma Pantanal. A operação de combate aos incêndios nessa região já completa 3 meses. O Jaderson Moreira é quem explica para a gente. Já faz 90 dias que militares do Corpo de Bombeiros e brigadistas do IBAMA atuam na operação de combate aos incêndios no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Em diversas regiões, o fogo continua fora de controle. As regiões da Baía do Castelo e de Porto Esperança ainda ardem em chamas. O comando das operações de combate aos incêndios informou que mais equipes serão enviadas para essas localidades. Os combatentes trabalham para evitar que o fogo chegue a áreas como a Serra do Amular, que concentra uma rica biodiversidade. Os incêndios impactam diretamente a paisagem na área urbana, que pelo 6º dia seguido está encoberta por fumaça, o que dificulta a respiração dos moradores. O Aeroporto Internacional de Corumbá precisou operar por instrumentos. Os satélites do INPE registraram 231 focos de incêndios nas últimas 48 horas em Corumbá. São 3.025 no acumulado do ano. Corumbá é a 3ª cidade do país que mais registrou focos em 2021. De Corumbá, em Mato Grosso do Sul, Jaderson Moreira para o Brasil TV. A taxa de desemprego caiu 1 ponto percentual e fechou o trimestre encerrado em julho em 13,7%. Mas houve uma melhora, mas ainda temos 14 milhões de brasileiros sem trabalho. O que mais colaborou para a redução do desemprego foi o crescimento da informalidade, mas a gente lembra que é um trabalho quase sempre precário e mal remunerado. Vamos dar uma olhada agora com o André Coelho, que acompanhou a divulgação desses dados da PNAD, que é aquela pesquisa nacional por amostragem de domicílios, que é feita pelo IBGE.
Oi, amigos do Brasil TV. O IBGE trouxe hoje uma boa notícia. A taxa de desemprego teve uma queda de 1 ponto percentual no trimestre encerrado em julho, se a gente comparar com o trimestre encerrado em abril. Ao longo do ano, nas 5 divulgações feitas pelo IBGE, a taxa de desemprego manteve relativa estabilidade. Essa foi a queda mais expressiva, a taxa ficou em 13,7%. A população desocupada ficou estimada em 14 milhões e 100 mil pessoas, uma queda de quase 5% em comparação com abril. A má notícia é que houve uma alta de mais de 7% se a gente comparar com o mesmo período do ano passado. O número de empregados com carteira assinada subiu 3,5% se a gente levar em conta abril. Isso representa aí 1 milhão de pessoas a mais trabalhando formalmente. Por outro lado, a informalidade continua ganhando força. Os trabalhadores sem carteira tiveram uma alta bem mais forte, 6% no trimestre e 19% no ano. Os brasileiros trabalhando por conta própria também tiveram alta, de 4,7%. São mais de 25 milhões de pessoas nessa situação, batendo recorde na série histórica. Outra boa notícia é a queda na taxa de subutilização, aquelas pessoas que trabalham menos do que poderiam ou gostariam, uma redução aí de 1,6%, mas essa taxa segue bem alta, 28%. Forte queda também na população desalentada. Esse número inclui pessoas que desistiram de procurar trabalho depois de tentar e não conseguir. Foi uma queda de 10%, mas ainda assim 5 milhões e 400 mil pessoas continuam nessas condições. Volto com você, Marcelo. Um projeto de lei que foi aprovado pela Câmara dos Deputados cria um auxílio para famílias de baixa renda para o gás de cozinha. Pela proposta, o intervalo entre as parcelas pagas deve ser de até 2 meses. O valor do benefício deve ser calculado, de pelo menos metade do preço médio nacional do botijão de 13 quilos. Se o projeto entrar em vigor, terão direito ao chamado auxílio gás, por exemplo, pessoas inscritas no cadastro único ou que recebem o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Segundo a ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, o valor médio do gás de cozinha na terceira semana de setembro era de R$ 98,70. E a Petrobras anunciou que vai destinar 300 milhões de reais para um programa de compra de gás de cozinha voltado para famílias de baixa renda. A Marina Araújo é quem tem as informações para a gente. Esse programa social ainda está em fase final de estudo. A Petrobras não divulgou qual será o critério para a escolha dessas famílias beneficiadas. A gente sabe que serão aquelas que estão em situação de vulnerabilidade social. O objetivo do programa é contribuir para o acesso dessas famílias, principalmente ao gás de cozinha, que está caro, Segundo a Agência Nacional de Petróleo, o preço médio do gás de botijão na terceira metade de setembro era de R$ 98,70 e o valor máximo chegou a R$ 135. Em nota, a Petrobras divulgou que o Conselho de Administração da companhia aprovou 300 milhões de reais para esse programa, que terá duração de 15 meses. A Petrobras também divulgou que está buscando parceiros para esse projeto, para ampliar o valor a ser investido. E ressaltou que essa iniciativa se justifica pelos efeitos da situação de emergência por conta da pandemia. Esse anúncio, desse programa social acontece justamente na semana que o presidente da estatal, o Joaquim Silvio Luna, disse que não cabe à empresa subsidiar o gás de cozinha e que esse seria um tema de governo. Para alguns especialistas, como o professor de economia da Universidade Federal Fluminense, Luciano Lozecan, essa ação da Petrobras nesse momento poderia sinalizar para o mercado algum tipo de interferência política na empresa. Vamos ouvir. Como uma empresa estatal, como uma empresa que atua no mercado liberalizado, com concorrência, não cabe fazer política, política assistencial. Essa medida não é coerente com o discurso anterior. Então, eu acho que passa uma imagem de que teve interferência, que a Petrobras está cumprindo um papel político. Você vai ver depois do intervalo. O Distrito Federal entra para o top 10 na criação de galinhas no Brasil. Brasil TV de volta. Estamos nos aproximando do Dia das Crianças e as lojas lá de Petrolina, que ficam no sertão de Pernambuco,
já estão preparadas para receber os clientes. Quem quiser fazer as compras para a data pode se antecipar e, inclusive, garantir boas opções que vão para todos os gostos e, principalmente, bolsos. Todos os anos, quando se aproxima a data do Dia das Crianças, Regina sai às compras de brinquedos para fazer doações em bairros carentes aqui de Petrolina. Todo ano, já há uns 3 ou 4 anos, que eu faço essas compras. Me sinto muito feliz, fazer uma criança sorrir, porque eu me emociono. Porque eu não tinha brinquedo quando era pequena, morava na roça, né? E eu sempre amo fazer isso. Nesta loja, o estoque de brinquedos foi reforçado. Além dos tradicionais carrinhos e bonecas, tem também a moeba e o popt, um brinquedo anti-estresse que ajuda na coordenação motora. Os preços dos produtos variam entre R$ 2,50 e R$ 850, que é o valor de um triciclo como este. A expectativa é de crescimento nas vendas, já a partir desta semana. Já estamos com as vendas bem aquecidas, né, de brinquedo. Temos todas as opções, né, para presentear seu filho, para doação também, que é muito importante a gente frisar que temos brinquedo para doação. Então estamos com a expectativa de crescimento de 5% a 10% referente às vendas do ano passado. Nesta outra loja, os brinquedos estão em quase todas as prateleiras. Opções para todos os gostos e bolsos. Além dos brinquedos tradicionais, que nós sempre trabalhamos assim há mais de 30 anos, que são brinquedos como bola, bonecas, carrinhos, a gente também investiu em brinquedos diferenciados. Então são brinquedos mais caros, carros de controle remoto mais elaborados, com várias funções. E a moda desse ano também, que são dos brinquedos sensoriais, que são brinquedos de moda. A loja começa a renovar o estoque de brinquedos a partir de maio, para aproveitar o lançamento de novos produtos. Os comerciantes esperam um aumento das vendas com relação ao ano passado. A expectativa é de uma melhora nas vendas, por conta, a vacinação está bem avançada, então as pessoas estão mais animadas, né, para comprar, para sair. Então, as vendas em geral também, a expectativa é que aumente, em torno de 10% a 20%. Olha só que legal, o Distrito Federal está se destacando na criação de galinhas e já está no top 10 nacional entre os maiores produtores. Isso segundo o levantamento do IBGE. A chácara da Marcela fica no Lago Oeste e é aqui, no terreno de 2 hectares, que ela cria galinhas com foco na produção de ovos. Ela confessa que não entendia nada de galinhas e, para ter confiança em investir no setor, contou com a ajuda da Emater. A gente fez a planta a partir do que a Emater falou, todas as orientações, tudo. E aí a gente foi crescendo. E aí, a partir do momento que a gente começou a vender, comercializar os ovos, a gente sentiu até uma certa facilidade nessa comercialização. E já são 5 anos investindo nas galinhas para a produção de ovos. A Marcela conta que começou com um galinheiro, 350 galinhas, que produziam cerca de 300 ovos por dia. Hoje já são 4 galinheiros, 3.000 galinhas e 950 ovos por dia. E nas 3 coletas do dia, os cestos saem assim, lotados de ovos. E eu acho que essa é a grande diferença do nosso ovo, né? Por ele ser muito fresco e logo chegar na casa do cliente. Assim como a Marcela, muita gente aqui do DF viu que esse setor está de vento em popa e decidiu investir em galinhas e ovos. Não é à toa que o DF está entre os maiores produtores do país. A pesquisa da Pecuária Municipal do IBGE registrou um aumento de 60% no número de galinhas criadas aqui no DF. Em 2019, por exemplo, eram 864 mil. No ano passado, chegou a 1.380.000 cabeças. Nessa pesquisa, o DF é considerado um município. E com isso, esse aumento expressivo levou a capital para o top 10 das cidades com mais criadouros de galinhas. Estamos em 10º lugar. No topo do ranking está a cidade de Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo. Esse aumento de 60%, ela se deve, em grande parte, principalmente nas galinhas reprodutoras. E segundo, é que não foi observado um aumento da área de alojamento, e sim, na verdade, um realojamento, né, nessas novas empresas. Outro fator que contribuiu é que o DF tem mais chácaras pequenas, que são excelentes para criar galinhas. E com a própria família de pequenos produtores rurais fazendo tudo, sem tanta necessidade de investir em mão de obra. Fora que o brasileiro também está consumindo bem mais ovos, pela carne que está mais cara
e pela saúde também. Ela é uma atividade que a gente consegue incluir práticas agroecológicas dentro desse sistema, né, que as pessoas com isso garantem mais qualidade ainda no produto final. E a Marcela está animada com suas galinhas e já pensa em expandir ainda mais a produção. A gente quer duplicar essa quantidade, porque a gente acha que pode expandir, e principalmente com esse foco no cliente final, né, da entrega em casa, do plano de assinatura, que já dá tão certo, né? E o Brasil TV fica por aqui, outras notícias no Jornal Nacional às 8h30, pelo horário de Brasília. Para você uma boa noite e até amanhã.